Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre a meiose, que é um dos processos de divisão celular, bastante importante e que já caiu e foi citado diversas vezes em questões de vestibular. Bom, a gente já viu que nas aulas anteriores a meiose ela tem como resultado final a formação de quatro células. E aí cada célula filha apresenta metade dos cromossomos da célula mãe, sendo portanto haploides. Quando a gente diz, por exemplo, que a célula filha na meiose apresenta 23 cromossomos, significa que a célula que originou essa célula filha, ela apresenta 46 cromossomos. A célula de onde partiu o processo de divisão por meiose. A gente fala em 23 e 46 cromossomos porque está falando da meiose no ser humano. Mas entre os organismos, entre os seres vivos, o número de cromossomos ele é variável. Tá? Então, por exemplo, se um determinado indivíduo tem 80 cromossomos em uma célula somática, em uma célula que sofreu meiose, ele vai possuir 40 cromossomos apenas, ou seja, metade do que tem na célula somática. A meiose pode ser dividida em duas, ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. A gente vai ver mais para frente com detalhes o que acontece em cada uma dessas fases. Então, na meiose, a gente tem aqui duas células após o processo de meiose 1 e a gente tem quatro células após o processo de meiose 2. O exemplo de célula que se divide por meiose é o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo. Coloquei aqui um mapa para a gente não se perder em relação à fase. E aí esse mapa ele mostra todas as fases que ocorrem na meiose. Obviamente vocês percebem que a meiose ela tem muito mais fases do que o que ocorria na mitose. E aí a gente vai precisar ficar atento para o que ocorre em cada uma dessas fases. Lembrando que a gente sempre parte aqui da nossa célula mãe, né, célula principal. E aí ocorre o processo de meiose 1, onde eu vou ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Depois essa célula ela vai entrar, essas células geradas, que são duas, elas vão entrar simultaneamente em meiose 2. E aí na meiose 2 a gente vai ter aqui a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. E aí a gente vai ter a produção de quatro células, sendo todas elas haploides, ou seja, com o número reduzido, né? Reduzido a metade dos cromossomos. Perceba que aqui também na meiose 1, as células originadas já são células haploides. Na meiose 1, os núcleos resultantes representam a metade dos cromossomos do núcleo original, como eu já havia falado. E aí esse tipo de ação classifica a meiose 1 como uma divisão reducional, justamente porque a gente tem uma célula que tem 2N e aí a partir da meiose 1 aqui ela já tem a quantidade N, foi reduzido o número de cromossomos. A meiose 1 ela se divide em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, da mesma forma que ocorre na mitose. Entretanto, aqui a gente tem o número 1 para indicar que ainda vai haver mais dessas fases no futuro. Então, a gente tem aqui na meiose uma célula diploide produz duas células haploides e cada uma dessas duas células haploides vai produzir mais duas células também haploides. O diferencial da mitose e meiose, né, é que na meiose a fase de prófase 1 ela normalmente é mais detalhada, justamente porque alguns eventos que ocorrem na prófase 1 é que fazem a diferença entre a divisão por mitose e divisão por meiose. Então, nessa prófase 1 da meiose, a gente tem 5 subfases: eptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e por último a fase de diacinese. Depois que a prófase 1 inicia e todas essas fases são percorridas, aí é que a célula vai passar à fase de metáfase. Mas a gente vai ver de maneira bem resumida o que ocorre em cada uma dessas subfases da prófase 1. A começar pela fase de leptóteno. Essa barrinha aqui vai ajudar a localizar a gente em relação às fases. Então, a primeira fase da prófase 1, que é o leptóteno,
ocorre a individualização dos cromossomos, ou seja, os cromossomos eles começam a se separarem, né, a ficar isolados, né, mais individualizados, e vai iniciar também o desaparecimento da carioteca. Então a gente já vê aqui a membrana nuclear, que é a carioteca, desaparecendo, e a gente já vê aqui a cromatina, né, que são os cromossomos, a gente já vê eles se afastando uns dos outros. Depois da fase de leptóteno, a gente entra na fase de zigóteno. Nessa fase de zigóteno, a gente já tem aqui a desorganização da cromatina. Então, a cromatina ela já some, né, por completo, e aí ela já está organizada em forma de cromossomo. Ela não é mais aquele filamento fino, né, que a gente já tem os cromossomos formados. Na fase de zigóteno também ocorre um evento que não acontece lá na mitose, que é o pareamento entre os cromossomos homólogos. Prestem atenção que os cromossomos aqui da imagem eles estão começando a se agrupar e se agrupar de modo a formarem pares. Eles vão emparelhar, coisa que não acontecia lá na mitose. Lá na mitose, os cromossomos eles ficavam na região equatorial, lá na metáfase, mas eles não formavam pares. Aqui sim acontece a formação dos pares. Quando os cromossomos completam o parelhamento, e isso vai ocorrer na fase de paquíteno, o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, é um processo chamado de crossing over. Então pode ser conhecido como crossing over, permuta ou recombinação. Como os cromossomos estão muito próximos uns dos outros, os pares de cromossomos, pode acontecer deles trocarem pedaços da cromátide. Então, como é que vai funcionar isso? Então, aqui no paquíteno pode ter o início do crossing over. Esse crossing over ele vai acontecer da seguinte forma. Aqui na imagem A eu tenho os dois cromossomos parelhados. Na imagem B a gente percebe que há um contato aqui das cromátides. A cromátide do cromossomo verde em contato com a cromátide do cromossomo vermelho. E aí o que aconteceu foi uma troca de material genético, onde o pedaço da cromátide do cromossomo verde agora faz parte do cromossomo vermelho e a parte do cromossomo vermelho faz parte agora da cromátide do cromossomo verde. Isso faz com que haja uma variabilidade genética, ou seja, as características elas vão mudar em relação ao esperado. Quando esse evento de crossing over foi descoberto, teve-se certeza de que nem sempre aqueles cruzamentos que a gente faz lá nas leis de Mendel, eles se concretizavam. Porque esse evento de crossing over, quando ele ocorre, ele altera as probabilidades, né, esperadas pelas leis de Mendel. Então, é um evento que vai garantir uma variabilidade genética. Os cromossomos que sofrem esse processo de crossing over, de permutação, eles são chamados de cromossomos recombinantes. Isso porque os genes contidos nesses cromossomos, eles se recombinaram. O evento de crossing over é totalmente aleatório. Ele pode ou não ocorrer na célula. E ele pode ter uma chance maior ou menor de afetar a distribuição dos genes. Na fase de diplóteno, que é a penúltima fase da prófase 1, da meiose 1, ocorre a finalização do crossing over. Quando o crossing over se completa, a gente observa regiões bem demarcadas. Essas regiões demarcadas são chamadas de quiasmas. Então aqui a gente tem os quiasmas apontados pelas setas. Esses quiasmas são a divisão, né, da região que foi permutada nos cromossomos. Na diacinese, essa fase é marcada pela movimentação dos quiasmas em direção às extremidades das cromátides. Então, o que vai acontecer aqui é uma condensação desses trechos que foram permutados, e aí os quiasmas eles vão ser movidos em direção à extremidade do cromossomo. O final da fase de prófase 1 é marcada pela desintegração completa da carioteca. Então a carioteca ela vai sumir por completo lá no finalzinho da diacinese. Depois que termina essa fase de prófase 1 e todas as subfases que ela contém,
a gente vai entrar na fase de metáfase 1. Na metáfase 1, acontecem eventos semelhantes ao que ocorre lá na metáfase da mitose. Entretanto, lembrem que aqui a gente tem uma organização diferente dos cromossomos. Aqui, a gente pode observar na imagem que os cromossomos eles ficam emparelhados. Se ocorrer o processo de crossing over, eles já vão estar com as combinações aqui, as cromátides trocadas. E aqui, nesse evento de metáfase da meiose, os cromossomos são puxados inteiros para a região dos polos da célula, o que não acontecia lá na mitose. Lá na mitose a gente observava as cromátides sendo separadas, só que aqui na meiose isso não acontece. Os centrômeros eles vão ser ligados às fibras do fuso e o fuso mitótico, que nesse caso aqui não chama-se mais de fuso mitótico, as fibras do fuso vão puxar esses cromossomos para as regiões de polo. A gente tem a anáfase. Na anáfase, os cromossomos homólogos eles vão migrar para os lados opostos da célula. E aqui a gente não observa a divisão dos centrômeros. Então, os centrômeros eles não se dividem como acontece lá na mitose. Então, aqui ocorrendo o encurtamento das fibras do fuso e os cromossomos inteiros, cromossomos homólogos inteiros, migrando para as regiões laterais da célula. Por último, na meiose 1, vem a telófase 1. A telófase 1 é caracterizada pela descondensação dos cromossomos, ou seja, os cromossomos vão voltar ao seu estado inicial, aquele estado de cromatina, que são os filamentos longos e emaranhados, e vai se reorganizar aqui a carioteca e o nucleolo. E aí o núcleo ele vai tomar a forma original, a forma que tinha lá no período da entéfase. Então aqui a gente tem duas células geradas com esse arranjo. E aí ocorre em seguida a citocinese, que é a divisão do citoplasma dessas duas células. Agora essas células elas vão estar prontas para entrarem na próxima etapa da divisão por meiose, que é justamente a meiose 2. Então a gente viu toda essa etapa aqui de meiose 1 e agora a gente tem a etapa de meiose 2. A meiose 2, as células originadas vão se dividir simultaneamente. Né? Então, as células que foram originadas a partir da meiose 1 vão se dividir ao mesmo tempo. E aí a gente vê a classificação como equacional, porque essas células aqui elas já têm N, elas são células haploides, e essas células haploides vão originar outras células também haploides. Então, ela é classificada como uma divisão equacional. Na meiose 2, a gente vai ver que esse evento de meiose 2 segue os mesmos passos da mitose. E aí a gente já viu todos os outros passos da mitose, onde a gente vai ter aqui a prófase 2. Nessa prófase 2 a gente vai ter formação do fuso. Tá? Nesse caso aqui coloquei a palavra mitótico, mas a gente pode chamar só de fuso para não ficar confuso, porque aqui a gente está tratando de meiose. E aí, prófase 2, núcleo desaparecendo, carioteca se desintegrando. Metáfase 2, a gente tem a organização aqui dos cromossomos na placa equatorial. Perceba que nesse tipo de divisão aqui, os cromossomos eles vão ser quebrados, as cromátides vão ser quebradas, o que não acontecia lá na metáfase 1. Aqui a gente tem a anáfase 2. Na anáfase 2, os cromossomos estão sendo puxados, né? As cromátides irmãs estão sendo puxadas em direção aos lados opostos da célula. E por último, a gente tem a telófase, que é a reorganização do núcleo e desaparecimento do fuso. E, por último, a citocinese, que é a separação da célula, do citoplasma das células. Esse arranjo aqui, célula 2N gerou duas células N, e cada uma das células N gerou mais duas células, também N. E aí termina o processo de meiose. Formou-se 4 células a partir de 1. Eu coloquei aqui uma questão para a gente treinar um pouquinho o nosso conhecimento sobre as fases. Então, diz o seguinte, tá? Questão 1, identifique as fases da mitose. Aí eu tenho uma numeração de 1 a 4, onde eu tenho prófase, metáfase, anáfase e telófase.
E aqui eu tenho um enunciado, onde diz: os cromossomos reúnem-se nos polos da célula e o citoplasma divide-se. Bom, a gente sabe que o citoplasma divide-se, mas se o citoplasma está se dividindo, é a última etapa. Então a gente tem aqui a telófase. Os cromossomos separam-se indo para os lados opostos da célula. Aqui a gente tem, se vocês forem observar as imagens, a fase de anáfase, que é justamente a separação dos cromossomos indo para os lados opostos da célula. Os cromossomos se dispõem na placa equatorial. Isso aqui é a metáfase. Os cromossomos começam a se espiralar e a carioteca a desaparecer. Essa aqui é a fase inicial, né, que é a fase de prófase. E aí a sequência correta de cima para baixo será, só pela primeira que a gente já tinha como acertar a questão, né? Então seria aqui a letra D. Uma questão da PUC de São Paulo, né, de 2006. Diz assim: o gato doméstico, Felis domestica, apresenta 38 cromossomos em suas células somáticas. No núcleo do óvulo normal de uma gata são esperados. Ora, a gente sabe que quando as células reprodutivas são formadas, essas células elas só têm metade dos cromossomos de uma célula somática, de uma célula do corpo do indivíduo. Então, se tem 38 cromossomos na célula, que é 2N, significa que quando se formar o gameta, ele vai ter metade disso, né? Então a gente vai ter 19 cromossomos. Então a gente já consegue eliminar aqui os 38, não. E a gente tem 19 cromossomos simples e 19 moléculas de DNA. 19 cromossomos duplicados e 38 moléculas de DNA. 19 cromossomos duplicados e 19 moléculas de DNA. Vejam só, se é um processo de reprodução e ele gerou o gameta aqui sendo haploide significa que o cromossomo ele não tem um par, ele não forma uma dupla. Então, esses cromossomos duplicados também podem ser eliminados da nossa questão. E aí a gente fica com a resposta que seria aqui a letra A, 19 cromossomos simples e 19 moléculas de DNA. Terceira, em organismos unicelulares, divisão por mitose significa, essa é bem fácil, se o C é formado por uma única célula e essa célula passa por um processo de divisão, significa que eu vou ter uma reprodução. E aí, se fosse por acaso em organismos pluricelulares, a gente teria como resposta a letra A, que é crescimento. Mas nesse caso, os organismos são unicelulares, então sempre que eles se dividem, está acontecendo um processo de reprodução. Bom, aqui está a bibliografia que eu usei para fazer a aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.